Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha num tema um tanto pesado, né? Mas com uma importância histórica enorme. Vamos falar das narrativas tradicionais sobre como morreram os apóstolos e outras figuras importantes lá do comecinho do cristianismo. Isso aí. É um tema forte, mas muito interessante. A nossa base principal aqui é uma compilação visual bem interessante chamada Como Morreram os Apóstolos. Ela junta esses relatos, né, que misturam tradição oral escrita, um pouco de registro histórico sobre o fim da vida deles. Exatamente. Então, a nossa ideia é tentar entender melhor essas circunstâncias, que muitas vezes foram, assim, brutais, né? E como isso contrasta com a mensagem de paz que eles pregavam. Vamos tentar desvendar um pouco disso. Perfeito. É uma análise que faz a gente pensar muito sobre fé, sobre sacrifício e também sobre como essas histórias foram guardadas, né? Atravessaram séculos. É fascinante ver essa mistura do que pode ser histórico com o que é tradição, o que foi sendo contado e recontado, mas o padrão de dedicação, nossa, é impressionante. Vamos começar então por Pedro, uma figura central, claro, depois de Jesus. A fonte que a gente tem diz que ele morreu crucificado em Roma, lá por 67 depois de Cristo, já com 75 anos. E tem aquele detalhe que todo mundo ouve falar, né? A tradição medieval que diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ah, sim, esse pedido é muito marcante. Assim, a crucificação já era uma pena horrível, né? Usada pelos romanos para não cidadãos. E ser de cabeça para baixo tornaria tudo ainda mais sofrido, mais humilhante, talvez. A tradição vê isso como um ato de humildade extrema dele, sabe? Tipo, não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Se isso é fato histórico exato, ou se foi uma camada que a tradição adicionou depois, é difícil dizer. Mas que virou um símbolo poderoso da devoção dele, isso virou. É verdade. E seguindo a ordem dos acontecimentos, mais ou menos, a gente tem Tiago, o filho de Zebedeu, irmão do João. Ele tem essa marca de ter sido o primeiro dos 12 originais a morrer pela fé. O primeiro mártir nesse sentido, né? De testemunha que morre pela crença. Exato, mártir significa testemunha, né? Isso. E a fonte diz que ele foi decapitado, à espada, por ordem do rei Herodes Agripa I. Isso lá pelo ano 44. E esse é um dos poucos casos de martírio de apóstolo que está registrado direto no Novo Testamento, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Uhum. E esse registro em Atos dá um peso histórico diferente, né? Mostra que a perseguição oficial do poder político mesmo começou bem cedo em Jerusalém. Parece que o Herodes Agripa queria agradar algumas lideranças judaicas da época e não pensou duas vezes em usar a violência contra os líderes cristãos. E o relato de Atos ainda conta mais, né? Que o Pedro foi preso logo depois, na mesma leva, mas escapou de um jeito milagroso, diz o texto. É mesmo. E que o próprio Herodes morreu pouco tempo depois, de uma forma bem desagradável, segundo Atos. Comido por vermes. Pois é, uma reviravolta ali na narrativa. Falando no irmão do Tiago, o João, aquele que chamavam de Filho do Trovão. A trajetória dele, segundo a nossa fonte aqui, foi bem diferente do irmão e da maioria. Ele teria sido exilado, mandado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos. Um exílio para trabalho forçado, né, nas minas. Uma punição bem dura na época. Sim, era uma pena severa. Mas olha que interessante. O João é a grande exceção entre os 12 segundo a tradição mais forte. Ele não teria morrido como um mártir. Acredita-se que ele viveu bastante, talvez até uns 100 anos, e morreu de causas naturais, provavelmente em Éfeso, onde ele passou a última parte da vida. 100 anos? Nossa! E ele deixou uma obra vasta, né? 5 livros no Novo Testamento, o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. É um contraste enorme, né? Quase todos os outros com mortes violentas, e ele, o chamado discípulo do amor, com esse fim mais tranquilo, digamos. Mais tranquilo em termos de causa da morte, né? Porque o exílio em Patmos com certeza não foi tranquilo. Ah, claro que não. Imagina, Patmos era um lugar de castigo. E foi nesse ambiente
difícil, hostil, que a tradição diz que ele teve as visões e escreveu o Apocalipse, um texto super importante sobre o fim dos tempos para a teologia cristã. Então, mesmo sem o martírio físico, a vida dele foi marcada, assim, pela perseguição, pelo sofrimento por causa da fé. Entendi. Faz sentido. Vamos seguir, então, para os outros apóstolos, aqueles que as missões levaram para bem longe. O Tomé, por exemplo, o famoso incrédulo. O que a compilação diz sobre ele? Ah, o Tomé. É uma ironia interessante, né? Porque, apesar daquela dúvida inicial dele sobre a ressurreição, a tradição o coloca como um dos missionários que mais viajou. Dizem que ele pregou na região da Pártia, na Média, na Pérsia e chegou até a Índia. Até a Índia. E como teria sido o fim dele lá? Olha, a tradição mais forte, especialmente entre os cristãos de São Tomé, lá na Índia, que se consideram fundados por ele até hoje, é que ele foi martirizado, sim. Teria sido atravessado por uma lança perto da cidade que hoje é Chennai. Nossa! Atravessado por uma lança. Uma trajetória e tanto, né? Do ceticismo inicial para essa missão nos confins do mundo conhecido e terminando como mártir, é bem forte. Muito forte. Essa expansão para o Oriente é impressionante. E o Mateus, aquele que era coletor de impostos e escreveu um dos evangelhos, para onde ele foi? O Mateus também foi para longe. Segundo a tradição, a fonte que a gente está usando indica que depois de pregar um tempo na Palestina, ele foi para a Etiópia. E foi lá na Etiópia que ele teria encontrado seu fim, morto à espada. A espada também. É uma transformação incrível, né? De uma profissão super mal vista na época para apóstolo, evangelista e missionário num lugar tão distante como a Etiópia. É verdade. E a fonte também fala que o túmulo dele estaria em Salerno, na Itália. Como isso se encaixa? Ah, isso já é uma coisa posterior. Mostra como as relíquias, os restos mortais ou objetos ligados aos santos ficaram importantes séculos depois, principalmente na Idade Média. Acreditar que os restos do Mateus tinham sido levados para Salerno deu um status enorme para a cidade, virou lugar de peregrinação. É a tradição antiga se conectando a um lugar físico na Europa, sabe? Entendi. A questão das relíquias. Interessante. E o Bartolomeu, que também chamam de Natanael, a fonte parece ter versões diferentes sobre a morte dele, né? Sim, tem sim. E isso acontece bastante, viu? Especialmente com os apóstolos que, segundo a tradição, foram para lugares muito, muito distantes. Bartolomeu é ligado à Armênia, à Índia, à Arábia, lugares remotos. Uma versão diz que ele foi esfolado vivo e depois decapitado ou crucificado. Algo terrível. Esfolado vivo? Meu Deus. É. E outra versão diz que ele foi colocado num saco e jogado no mar. As duas são pavorosas. Essa falta de certeza é normal, então? Muito normal para essas tradições mais antigas e distantes. Pode ser por causa de fontes orais diferentes, que foram escritas depois, ou simplesmente pela dificuldade de confirmar o que aconteceu séculos antes num lugar tão longe. Mas o ponto em comum nas duas versões é a brutalidade, né? Reforça de novo esse tema do sofrimento extremo por causa da fé. Certo. Vamos agrupar agora alguns outros dos 12. O André, irmão do Pedro. A tradição sobre ele parece bem específica quanto à forma da morte, né? Sim, o André é muito associado àquela cruz em forma de X, que a gente chama de Cruz de Cussata, ou mais popularmente Cruz de Santo André. A tradição diz que ele foi crucificado numa cruz assim, lá na Grécia, talvez na cidade de Patras, e, como em outros relatos de martírio, falam que ele continuou pregando, repreendendo os carrascos, mesmo durante a agonia na cruz. Que força! Pois é, e essa cruz em X virou símbolo dele. Tá até na bandeira da Escócia, sabia? Ele é o padroeiro da Escócia. Olha só, não sabia disso. E o Filipe? O que a gente sabe sobre ele? A fonte parece que também indica uma certa incerteza. Exato. O livro de Atos menciona o Filipe evangelizando na Samaria, em Cesareia, e parece que ele era casado, tinha filhas. Agora, sobre a morte dele, a tradição mais comum o coloca morrendo em Herápolis, na Ásia Menor,
que hoje é a Turquia, talvez crucificado, talvez enforcado num pilar de um templo. Mas assim como Bartolomeu, também tem tradições que falam que ele morreu de causas naturais. De novo, aquela névoa do tempo e da distância dificulta ter certeza absoluta. Entendi. E sobre o Simão, o Zelote? O que significa esse Zelote? Então, Zelote provavelmente se refere àquele grupo nacionalista judaico do primeiro século. Eles eram conhecidos pelo zelo, pela dedicação fervorosa à lei de Moisés e por serem contra o domínio romano. Bem radicais. A fonte diz que esse Simão morreu na Pérsia, martirizado por ordem do imperador Trajano. Trajano. Isso ajuda a datar um pouco, né? Início do século II. Exatamente. E o local Pérsia, mais uma vez, mostra como esses primeiros missionários se espalharam geograficamente. Uma dispersão impressionante. E o Judas Tadeu, que não é o Iscariotes, claro. Isso, Judas Tadeu, que muitas vezes é identificado como irmão de um Tiago, talvez o Tiago menor. Ele também teria morrido como mártir, segundo essa compilação que a gente está vendo, e o método descrito é bem específico, cravado de flechas. Flechas, diferente. Sim, um fim violento e distinto dos mais comuns, como crucificação ou decapitação. Algumas gações dizem que isso aconteceu na Armênia ou na Pérsia, talvez junto com o Simão Zelote. Eles são frequentemente associados em missões. E já que falamos nele, vamos para o outro Judas, o Iscariotes. A fonte faz questão de corrigir uma ideia que muita gente tem, né? Do que virou folclore ou encenação popular, tipo aquelas coisas de malhar o Judas na Semana Santa, que podem dar ideia de um linchamento. O Evangelho de Mateus é bem claro. O Judas, tomado por um remorso profundo depois que Jesus foi condenado, devolveu o dinheiro e se enforcou. Se enforcou. E o livro de Atos também descreve a morte trágica dele. Então, o fim dele, segundo as escrituras, foi suicídio, por remorso, não execução ou linchamento pelo povo. Certo. E o lugar dele entre os 12 foi preenchido depois, né? Foi, sim. O livro de Atos conta que escolheram Matias por sorteio para completar de novo o número 12, que era simbólico, e a tradição que a nossa fonte traz também dá um fim violento para ele, para o Matias. Diz que ele foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Apedrejado e decapitado, nossa, uma combinação. Bem brutal, né? Talvez fossem estágios diferentes da execução ou tradições diferentes combinadas, mas sugerem uma morte particularmente cruel. Vamos sair um pouco dos 12 originais e falar de outras figuras super importantes. Estevão, por exemplo, ele é o primeiro que vem à cabeça. Com certeza. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão mesmo no sentido pleno da palavra. A história dele, o discurso que ele fez, está tudo detalhado lá em Atos, capítulo 7. Ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém por causa do que ele pregava. E a fonte destaca um detalhe impactante. O Saulo, que depois viraria o apóstolo Paulo, estava lá, né? Estava, e não só estava presente, como o texto diz que ele consentiu com a morte de Estevão e até guardou as roupas daqueles que estavam atirando as pedras. Que coisa. É um momento de um drama histórico imenso. E cheio de ironia, pensando no futuro do Saulo. A morte do Estevão foi um marco. Intensificou a perseguição lá em Jerusalém e, paradoxalmente, ajudou a espalhar os cristãos para outras regiões, levando a mensagem. E a presença do Saulo ali é quase um prelúdio sombrio para a virada radical que ia acontecer na vida dele pouco tempo depois. E o próprio Paulo, uma figura, nossa, gigantesca. Como que a tradição conta o fim dele? Ele ser cidadão romano fez diferença? Fez toda a diferença. Como cidadão romano, o Paulo tinha direitos que a maioria não tinha. Ele podia apelar para o imperador, por exemplo. E se fosse condenado à morte, ele tinha direito a uma execução considerada menos humilhante, digamos, que era a decapitação, em vez da crucificação, que era para escravos e estrangeiros. E a tradição é muito, muito forte em dizer que ele foi decapitado em Roma. Provavelmente durante a perseguição do Nero, ali por volta de 64 a 67 d.C. Decapitado em Roma. E a fonte menciona uma coisa incrível, que alguns dos executores dele teriam se convertido ali na hora. Pelo testemunho final dele, Isso é possível.
Olha, esse é o tipo de detalhe que as histórias de martírio gostam muito de guardar e às vezes até de embelezar um pouco, né? Para reforçar a mensagem. Se aconteceu exatamente assim, tintim por tintim, é impossível a gente saber hoje. Mas reflete a crença no poder da fé do Paulo, sabe? A convicção dele era tão forte que impactaria até os próprios carrascos no último segundo. É uma imagem muito poderosa. Com certeza. E outros companheiros importantes dos apóstolos, tipo Marcos e o Lucas, os evangelistas. Sim, o Marcos, que escreveu o segundo evangelho, e que muita gente acha que foi baseado no que ele ouviu do Pedro e que foi companheiro de viagem do Barnabé e do Paulo. A tradição diz que ele também morreu como mártir. A fonte relata uma morte bem terrível para ele lá em Alexandria, no Egito. Teria sido arrastado pelas ruas da cidade até morrer. Alexandria era um centro cultural fervilhante, mas também um lugar perigoso para pregar uma fé nova como o cristianismo. Arrastado pelas ruas. Pesado. E o Lucas, o médico amado, que escreveu o terceiro evangelho e o livro de Atos. O Lucas, que foi esse historiador cuidadoso do começo da igreja, companheiro do Paulo em várias viagens, a tradição também o coloca entre os mártires. A fonte aqui menciona que ele teria sido enforcado numa oliveira enquanto estava na Grécia. Enforcado numa oliveira. Que detalhe específico. Esses detalhes pitorescos às vezes aparecem nessas narrativas antigas. Mas a tradição do martírio dele existe, é antiga, embora também haja algum debate sobre isso entre os estudiosos. E para fechar esse ciclo, o Barnabé, que foi tão importante no começo das viagens do Paulo, né? O Barnabé, o filho da consolação, que meio que apresentou o Paulo para os outros apóstolos depois da conversão dele e que viajou junto, ele também teria tido um fim violento. A tradição que está na nossa compilação diz que ele foi apedrejado até a morte, lá em Salamina, na ilha de Chipre, que era a terra natal dele. Apedrejado também como Estevão. Exato. E a fonte ainda adiciona um detalhe, que ele teria sido alvo de zombaria enquanto morria. Esse é outro elemento que às vezes aparece nessas histórias de martírio para ressaltar a hostilidade que eles enfrentavam. Ufa. É um panorama bem denso. E, na maior parte, muito violento. Da Índia até Roma, passando pela Grécia, Etiópia, Pérsia, essas figuras todas enfrentaram fins brutais. O que a gente tira disso tudo? Qual é o significado maior desse padrão de violência contra eles? Olha, primeiro fica muito claro que espalhar o cristianismo lá no comecinho foi uma tarefa de risco altíssimo para quem levava a mensagem. Foi perigoso demais. Essas narrativas todas, mesmo que a gente tenha dúvidas sobre um detalhe histórico aqui ou ali, elas pintam um quadro muito consistente. Um quadro de convicção profunda, uma fé tão forte que fazia essas pessoas enfrentarem a morte e as mortes mais cruéis que existiam na época sem recuar. Elas mostram também a tensão que existia entre o Império Romano, com suas exigências de lealdade ao imperador, de participar dos rituais cívicos e religiosos, e a lealdade exclusiva que a fé cristã pedia a Deus e a Jesus. Sim, o conflito era inevitável em muitos casos. Exato. E claro, esse conjunto todo de histórias mostra a expansão geográfica incrível do movimento cristão em pouquíssimas décadas. Saiu de um grupinho pequeno na Judéia para chegar em quase todos os cantos do mundo conhecido daquele tempo. É impressionante. E é sempre bom lembrar, como a gente já falou, de diferenciar um pouco, né? Os poucos relatos que estão dentro do Novo Testamento mesmo, como o do Tiago e do Estevão, e das tradições que vieram depois, que foram sendo coletadas, escritas, talvez um pouco moldadas ao longo dos séculos. Certo. Mas todas juntas, essas histórias, misturando fatos e lendas, acabaram virando um pilar da memória, da identidade cristã, falam muito sobre o preço que se pagava pela fé naquele tempo. Exploramos bastante hoje, então, essas narrativas sobre o fim da vida dos apóstolos, de outras figuras da igreja primitiva. É um mosaico, né? De fé, de perseguição e, em muitos casos, de sacrifício extremo. Uma janela para a gente ver os desafios gigantescos dos primeiros séculos do cristianismo. Exatamente. E talvez fique uma reflexão final para a gente pensar.
Para além da gente saber se o detalhe histórico exato foi uma lança na Índia ou uma cruz em X na Grécia, o que a simples existência dessas histórias de martírio e a persistência delas por 2000 anos, o que isso diz pra gente? O que isso revela sobre a força que as ideias podem ter e sobre a capacidade que o ser humano tem de se entregar a uma causa, a um conjunto de crenças, mesmo quando o preço é a própria vida. É algo para se pensar, né?